Vem comigo finalizar esse ursinho. Com o cinza chumbo, eu vou intensificando a sombra aqui desse lacinho azul para dar mais profundidade. Em seguida, troco o pincel chato por um pincel filete e vou já aproveitar para fazer o contorno aqui com o cinza chumbo também. Com a cor papaya, eu vou fazer as bochechinhas dele. Pego um pouquinho de tinta no cantinho do pincel e em movimentos circulares faço a bochechinha. Com o mesmo pincel da linha Condor, esse é o número 0, ele é bem pequenininho. Eu vou preencher com a cor palha o narizinho dele. Em seguida, com o rústico, eu vou fazer tipo um contornozinho com o próprio pincel e preencher de uma forma que fique mesclado a cor palha com a cor do rústico. Com o pincel já velhinho, gasto, eu fiz a ponta com um apontador e fiz como se fosse um boleador para fazer a bolinha aqui do olho. Então, com o próprio rústico, eu melo aqui essa ponta, né? E vou fazer essa bolinha aqui do olho para ficar bem bonitinho e bem redondinho. Volto com o meu pincel da Condor, da linha 421, esse é o número 0, é bem pequenininho. Aí vou intensificar aqui as sombras de algumas partes, né? Com a cor rústico. E assim vou dando mais profundidade. Acelerei agora mais um pouco, para vocês verem e o vídeo não ficar tão cansativo, né? Então, eu vou colocando aqui, ó, nessas partes que são mais escuras, nessa parte aqui de baixo, entre as patinhas, e vai dando mais profundidade e deixando mais bonito, assim, o ursinho. Agora, com a mesma cor do rústico e com o pincel filete, eu vou contornar o focinho dele, delicadamente. Veja que eu dou uma limpadinha no pincel, para que não fique aquelas bolinhas, né? Então, eu tiro o excesso do pincel aí na tampa e vou contornando o focinho. Também vou contornar a boquinha dele. Vou começar de baixo para cima, para ficar também um traço bem fininho e bem delicado. Eu começo aí, ó, de baixo, faço tipo 2 sorrisinhos grudados assim, né, que é o focinho dele, e junto com, aqui, ó, o focinho é a boca junto com o focinho, certo? Eu vou unindo assim bem delicadamente. Continuo com o pincel filete e vou fazer o brilhozinho do olho com o branco. Faço uma bolinha bem pequenininha e também no focinho eu dou mais uma iluminada com o pincel filete. Em seguida, eu troco de pincel, volto com aquele pincel chato e vou também dar uma iluminada tanto no laço como em alguns pontos do ursinho. E isso vai dar volume nele e deixar ele mais redondinho, mais fofinho, tá bem? Então, eu faço aqui, ó, na cabecinha dele. Como essa parte da cabeça é uma parte maior, eu coloco mais tinta e vou fazendo em movimentos circulares para espalhar, para deixar bem espalhadinha essa tinta aqui e não ficar marcado nem borrado. Pego mais um pouco, vou iluminar um pouquinho aqui na bochecha, onde a gente colocou o papaya, e também um pouquinho na patinha. Coloco só uma sujeirinha de tinta aqui embaixo, na parte do pezinho dele, e assim a gente dá uma iluminada bem bonita aqui nele, tá bem? Para finalizar, a gente vai contornar todo o ursinho. E é importante a tinta estar bem fluida, para que não fique aquela tinta grossa e que o pincel deslize bem no tecido. Então, eu coloco umas gotinhas de aquarela silk na tinta, e agora sim, nós vamos fazer todo o contorno. E observe que o contorno eu faço como se fossem uns pelinhos. Vou com o pincel e vou fazendo uns risquinhos no sentido do pelinho do ursinho. Vou fazendo todo ele assim, nesse sentido, para ficar